E aí galera do Corintianíssimos, aqui é o Jorginho falando com vocês pela primeira vez numa entrevista ativa. Estamos aqui com o grande Tomás Rafael para mais uma entrevista corintianíssima. Nossas 18 perguntas, Rafa, porque são 11 titulares e mais 7 no banco. Tá então certo. são 18 perguntas sempre. Vamos lá, Tomás. Pergunta número 1. Tomás, como você explica a sua paixão pelo Corinthians? Dá para descrever algo como isso? É difícil descrever o sentimento, a sensação, a paixão, mas é fácil explicar como surgiu esse corintianismo todo. É uma coisa que vem de família. Em primeiro lugar, um abraço a todos do site do Corintianíssimos, aos internautas, a você, Jorge, obrigado por vir até a mim. Eu dei um trabalho danado para dar essa entrevista para eles. É um prazer. Mas eu sempre, já até escrevi sobre isso, né? Tem muita gente que fala, eu me tornei corintiano porque um dia meu tio me levou para tal jogo, ou porque meu pai me presenteou com uma camisa. Eu nasci corintiano, eu não lembro o dia que eu me tornei corintiano. É como o dia em que eu descobri que eu era filho do meu pai. Não teve esse dia. Eu já nasci filho do meu pai, eu já nasci branco, eu já nasci corintiano, como eu nasci brasileiro, enfim. Eu costumo falar que é igual eu coloquei naquela carta pro Macão lá, que eu já sou corintiano de outras encarnações, eu não consigo. Exatamente, é por aí. Não dá pra gente... como é que eu vou me imaginar torcendo para outro time? É impossível. É impossível. E toda a minha família corintiana, por parte de mãe, por parte de pai, meu bisavô materno era conselheiro do Corinthians, o filho dele, meu avô corintiano fanático, casou com a minha avó, que o pai era italiano, ou descendente de italiano, mas não era palmeirense, era corintiano também. Por parte de pai, mãe e pai dele corintianos, quer dizer, meus avós. O avô do meu pai morreu quando meu pai era muito pequeno, criança, e a única coisa que ele guardou de recordação do pai dele foi um brasãozinho do Corinthians, um distintivo do Corinthians, um broche, sei lá, mas com um distintivo do Corinthians, que ele guarda até hoje. Minha avó casou de novo com a pessoa que eu chamei de avó a vida inteira, né, que foi o avô que eu conheci, pai do meu pai. Italiano de descendência, mas corintiano também, quer dizer, não tem para onde correr. E aí, esse negócio da descendência italiana, também tem uma tia que casou com um italiano e teve 9 filhos e é todo mundo corintiano, inclusive um abraço para todos os farinos aí. E também que geralmente associa a Itália com o Palmeiras, né, com palestra. Pois é, e eu tenho descendência espanhola, portuguesa e italiana, mas todos esses lados corintianos. E graças a Deus me casei com uma mulher corintiana. O pai dela fanático pelo Corinthians, a mãe torcedora do Corinthians, o irmão corintiano. Então, duas famílias super corintianas se juntaram e assim espero que meus filhos continuem levando essa paixão adiante. Com certeza. Vamos lá para a lateral direita, obrigado, Alessandro. Quando você percebeu que se tornaria o microfone de ouro? Desde garoto já pensava em ser narrador, comentarista, repórter? Desde garoto eu adorava rádio, né? Desde garoto eu ouvia muito, cara, rádio, e numa época em que o rádio era muito mais forte do que é hoje. O rádio continua sendo um veículo de uma velocidade absurda, né? Um veículo extremamente veloz, ainda hoje se comparado a outros veículos de comunicação, mas é lógico que é diferente, né? Quantos jogos do Corinthians eu ouvi no rádio e a única alternativa que eu tinha de acompanhar o Corinthians era pelo rádio. Hoje em dia isso não acontece mais. Tem o jogo na televisão, nem que seja no pay-per-view, sites acompanhando lance a lance, então você tem 1000 alternativas para acompanhar o seu time do coração. E eu cansei de ver jogo do Corinthians, ouvir jogo do Corinthians, que era a minha única chance, o rádio foi a única chance de eu acompanhar meu time do coração. Então sempre gostei muito de rádio, sempre gostei muito de televisão, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de futebol, de qualquer esporte. Então, para me tornar um radialista foi um pulinho, né? Eu lembro que eu sempre gostei de narrar jogos. Quando eu ficava de fora por alguma razão, estava doente, eu estava de castigo, eu ficava na janela, morava no quarto andar, ficava narrando os jogos da janela. Ou nas aulas de educação física, quando eu ficava de fora, no time de fora, narrava os jogos. Eu tenho um professor de educação física que brinca comigo sempre que eu encontro, porque ele falava, você já pensou em seguir a carreira? Porque você narra direitinho isso no primeiro, segundo colegial. E aí quando ele me encontrou, ele fala, tá vendo, tava certo. Embora eu nunca tenha me tornado um narrador, né? Porque eu narrava de diversão, mas eu sempre gostei mesmo de comentar, de apresentar. Narrar eu só narrei Fórmula 1, mas futebol eu nunca tive a oportunidade de narrar.
Legal, vamos lá para a zaga agora. Agora uma pergunta que eu vou esclarecer só um pouquinho, porque já está tentando essa entrevista com o Tomás já faz algum tempo e tal, e desde antes de conquistar a Libertadores a gente está tentando isso. E eu até brinquei, agora já que não deu certo, vamos esperar mais um pouquinho, de repente eu já dou a entrevista com a faixa de campeão da América. Com certeza, e agora essa pergunta aqui vai ser meio capciosa, mas vamos lá. Pergunta 3, qual o dia que foi mais gostoso ser corintiano? Cara, essa é uma boa pergunta, viu? Mas eu acho, olha, graças a Deus a minha geração teve tantos dias especiais, né? Tantos títulos legais, mas eu acho que o dia da libertação, o dia da nossa independência, 4 de julho de 2012, foi especial. Os rivais fizeram esse dia especial, porque seria só mais um título. Porque a Libertadores, evidentemente, que é um título fantástico, importante, é o título mais importante do continente sul-americano. Mas você ganhar um campeonato brasileiro, você precisa jogar muito mais do que na Libertadores. É muito mais difícil você ganhar um brasileiro. Tanto é verdade, se você pegar as estatísticas aí, quantos brasileiros o Cruzeiro ganhou disputando 40? Ganhou 2 Libertadores disputando quantas? 10, 11? Quer dizer, se você pegar o Grêmio, se você pegar o Palmeiras, a proporção é muito mais difícil você ganhar o brasileiro do que a Libertadores. Mas foi tanta azucrinação, tanta encheção de saco, a impressão que dá é que a história do Corinthians não valeu de nada. Se você não ganha Libertadores, você não pode ser respeitado. Quer dizer, você ganha 26 paulistas, 5 brasileiros, 3 Copas do Brasil, é o time que mais ganha título nacional nas últimas 2 décadas, um Mundial. Não vai dar, não tem Libertadores. Então, a encheção de saco dos rivais transformou o dia 4 de julho, na verdade, nesse dia da libertação. Senão, seria mais um título. Eu até brinco, né? Falavam tanto da Libertadores, no Paulista a gente ganha perdendo alguns jogos, né? No Brasil, na Libertadores a gente ganha invicto, pô. Não, e para quem não mora em São Paulo e não teve o contato que a gente teve aqui naquele 4 de julho, foi uma festa, né, Tomás? Era desde de manhã. Eu nunca vi nada parecido. Parecia fim de ano, dia 31 de dezembro. Desde de manhã com rojões, né? Em 94, na final da Copa, eu já estava trabalhando em rádio, então eu estava nos Estados Unidos. Eu não vivia aqui, a festa aqui. Em 2002 eu fiz a Copa daqui, então eu vi a festa. Foi parecida, mas não foi igual a festa do Corinthians. Talvez pelo jogo ter sido cedo, né, da Copa de 2002, diferente, teve o dia inteiro, então a comemoração foi mais espaçada, assim. Mas uma noite igual, a noite de 4 de julho, madrugada de 5 de julho, era 4, 5 da manhã, até uma falta de educação um pouco com as outras pessoas que não tinham nada a ver com a festa, né? Muita gente, até corintianos reclamaram, não consegui dormir, foi um absurdo. Quem não viveu isso não tem ideia. Eu lembro que era o momento mais emblemático da festa foi quando às 6 da manhã, eu ainda tentando dormir, porque eu fui dormir tarde também, e acordava, nem tinha conseguido dormir, pela festa e pela adrenalina também, né? Mas eu lembro às 6 da manhã, quando eu comecei a ouvir um megafone, uma pessoa passando de carro no meu prédio de megafone, e acho que ele dava a volta no quarteirão, porque eu escutei ele várias e várias vezes. Ele narrava os gols, ele cantava o hino, ele convocava as pessoas para saírem na janela para fazer a festa com ele. Foi uma loucura. Não, que legal, bem legal. Vamos lá agora para pergunta número 4. Que grande jogador do Corinthians mais te impressionou e por quê? O jogador do Corinthians que mais me impressionou indiscutivelmente foi o Carlitos Tevez, pela identificação com a torcida imediata e pela garra que ele demonstrou. Eu nunca vi nada igual. Eu vi Vladimir, eu vi um pouquinho de Zé Maria, eu vi Birubiru, que era um jogador de muita raça, só para citar jogadores muito identificados com a torcida do Corinthians, né? Estou nem falando de outros jogadores guerreiros que não ficaram tanto tempo, enfim, mas o Carlitos, ele dava sangue, comia grama pelo time. Ele não estava no país dele, estava num time que provavelmente ele pouco tinha ouvido falar antes de vir para cá. Poderia ter sido só um trampolim para a Europa, como aliás falavam que ia ser, né? Ele vai ficar 6 meses e vai embora. Ele jogou cada jogo como se fosse o último jogo da vida dele, isso não é exagero. Quem viu o Carlitos Tevez vestir a camisa do Corinthians sabe que cada jogo dele do Corinthians era jogo de Copa do Mundo, porque ele é assim. No West Ham ele jogou assim, no Manchester City ele joga assim, no Manchester United ele joga assim, no Boca ele jogou assim. Ele é impressionante. Não foi o melhor jogador que passou pelo Corinthians, não foi o jogador mais vitorioso, embora tenha sido fundamental na conquista de um título brasileiro, mas foi o que mais lutou, o que mais me impressionou. Agora eu tenho 6 grandes ídolos com a camisa do Corinthians. Entre tantos e tantos ídolos eu destaco sempre 6. O Carlitos, o Dr. Sócrates,
que eu concordo com o Juca, que foi quando ele disse que é o mais original dos craques, o mais diferente dos craques, o Ronaldo goleiro, o Neto, o Marcelinho e outro jogador estrangeiro que ficou pouco tempo, mas que para mim foi o Pelé da posição dele, Carlos Alberto Gamarra. Esses 6 para mim são, se eu tivesse que fazer um busto no jardim da minha casa, para os grandes ídolos eu faria esses 6 bustos, para esses 6 jogadores. E eu vou enfiar uma pergunta minha aqui agora que está no script, só para pegar o gancho. Você acha que o Carlos então foi o cara certo na hora errada no Corinthians? Ele deveria estar, se ele estivesse agora nessa época com a Libertadores e tudo, você acha que poderia... Eu não digo que ele foi o cara certo na hora errada, porque ele deu um título brasileiro para o Corinthians, ele foi muito importante. Eu estou falando por causa da administração do Corinthians toda, né? Aquele negócio do MSI. Não, isso sim, mas mais uma vez, não dá para dizer isso porque se não fosse a MSI ele não teria vindo, né? Não é uma contratação impossível de acontecer. Talvez se nós estivéssemos com outro presidente na época, um outro presidente que bancasse a ideia da MSI, mas sem querer tirar proveito próprio dessa ideia e que pensasse só no Corinthians, talvez a gente teria tido maiores alegrias com o Carlitos Telles, talvez ele tivesse ficado mais tempo. Porque eu acho que a ideia é essa, a ideia é que ele ficasse até ganhar uma Libertadores, pelo menos mais uma tentativa, o que eu acho que bancaria com ele aqui, né? Mas quando o Leão foi contratado, a gente já sabia que era uma maneira de puxar o tapete dos argentinos, né? O que o Leão fez com o Telles, até ele teve um relacionamento bom, mas tirou a abraçadeira de capitão logo que chegou, com o Mascherano, eu não lembro de grandes problemas, mas o Mascherano logo depois da saída do Telles saiu e o Ceballos não veio para jogar. O Ceballos, evidentemente que não é nenhum Mauro Ramos de Oliveira, mas eu vi ele jogando no América do México 200 partidas bem, eu vi ele jogando no Velho Sarsfield 200 partidas bem, e eu via ele no Corinthians jogando razoavelmente bem. Ele ficou marcado por um lance bobo, que ele saiu jogando errado, quis sair driblando, numa partida que ele fez maravilhosa, foi o único erro dele na partida e acabou comprometendo o Corinthians naquele dia, ele ficou marcado. Mas ele era melhor que Betão, Marcos Vinícius, Marquinhos e Wesley juntos, que eram os zagueiros dele, e o Leão não punha ele para jogar. Teve um jogo contra o Santos, que o Santos ganhou de 3-0 do Corinthians no meio de semana. Ele treinou a semana, o Leão treinou a semana inteira com o Seba como titular. Um dia antes, ele pôs, aliás, no dia do jogo, um dia antes o Seba treinou como titular, no dia do jogo ele pôs Marcos Vinícius, Marquinhos e Betão. Eu lembro disso. O pior trio de zaga da história do Corinthians. Acho que nem Embu e Baré conseguem ser piores do que Marquinhos, Marcos Vinícius e Betão, né? O lixo dos lixos do nosso terrão. Quando eu digo lixo dos lixos, falando só do futebol deles, nada contra os seres humanos. Aliás, todos eram bons profissionais, esforçados, especialmente o Betão, né, que todo mundo gostava no Corinthians, mas jogando juntos não dava. Não tinha conjunto, né? Então, quando o Leão chegou, eu saquei que os argentinos teriam vida curta e talvez se o Telles tivesse ficado um pouquinho mais de tempo, ele teria... Aquela Libertadores ele jogou muito, o Corinthians perdeu pelo River, mas ele lá jogou muito, fez 2 gols lá, um foi mal anulado, depois foi roubado contra o River lá, o outro ele fez no comecinho do jogo, jogou muito bem no Libertadores. Pergunta 5. Você vê grande diferença entre a Fiel e as outras torcidas? O apelido realmente é justificável? Eu vejo diferença, eu vejo grande diferença entre a Fiel e a maioria das torcidas, mas existem torcidas que evidentemente são também maravilhosas, apoiam o tempo todo, tem uma paciência muito grande. Eu acho a torcida do Atlético Mineiro diferenciada, eu acho a torcida do Flamengo maravilhosa, sem falar do Boca Juniors, que eu acho que é do mesmo nível do Corinthians. Eu não consigo, confesso que eu não vejo diferença entre a torcida do Boca e do Corinthians, mas em nível nacional, a fidelidade dessa torcida, eu acho que além do que a gente vê no dia a dia, né, no apoio, aquela coisa do Corinthians tomar gol e a torcida começar a gritar no momento em que o goleiro está pegando a bola no fundo da rede, isso é um negócio que me sensibiliza demais, mas você tem aqueles momentos emblemáticos, né, aqueles, como a invasão de 76, que talvez a gente nunca mais vai ver nada parecido, como o fato da torcida ter crescido de maneira absurda nos anos do tabu, nos anos de sofrimento, quer dizer, são coisas que você realmente não vê outras torcidas. A movimentação da torcida quando o time foi rebaixado, né, batendo recorde de venda de camisa, uma coisa inacreditável. Atípica, né? Vai na contramão do normal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pergunta 6. Como você se comporta durante um jogo de timão? Torcendo fervoroso ou é um profissional sério?
Depende do momento, né? Faz alguns anos que eu não comento nenhum jogo do Corinthians porque eu estou só no estúdio apresentando programas. Acho que as últimas vezes que eu comentei jogo do Corinthians, os últimos jogos que eu comentei foram na Série B, ainda em 2008. Quando você está concentrado no seu trabalho, fica mais fácil, porque você tem outra preocupação na cabeça a não ser torcer pelo seu time. Eu nunca deixo de ser torcedor na mente, eu nunca vou deixar de vibrar internamente com o gol do Corinthians, mesmo que eu esteja fazendo o jogo na Rede Globo. Mas você está focado também numa outra coisa, você consegue se concentrar no seu trabalho, e isso de alguma maneira tira um pouquinho a sua atenção como torcedor. Quando acabar o jogo, acabar o seu trabalho, você vai curtir a vitória da mesma maneira e vai sofrer a derrota da mesma maneira. Mas na hora do jogo você consegue. Eu conheço muitos corintianos fanáticos como eu que trabalham e que conseguem também fazer o seu trabalho. Mas tem jogos que antes do jogo começar, eu costumo dizer que antes do jogo é mais difícil. Tá? Atenção, vou precisar me concentrar no trabalho. Depois que a bola começa a rolar, é que nem pro jogador lá dentro, né? Que fica, que sente aquela tensão. Depois que você toma a primeira falta, depois que você erra o primeiro chute, ou que você faz o primeiro gol, acabou, né? Você já está no clima do jogo. Pergunta 7. Qual o gol corintiano que você gostaria de ter narrado ao vivo? Por quê? Cara, o segundo gol do Emerson foi muito especial. O gol do Paulinho contra o Vasco, esse gol teria sido muito gostoso narrar. O gol do Tupanzinho em 90, 16 de dezembro de 90, um gol antológico. O gol do Basílio também, mas o gol do Basílio não foi uma emoção que eu vivi, eu tinha 1 ano e alguns meses, né? Mas esses gols todos, o gol do Casagrande contra o São Paulo em 82, o último, né? Fechando o caixão de São Paulo, o terceiro, 3-1, aquele título da democracia corintiana, porque tem títulos que apenas significam um troféu a mais Sim. no memorial do Corinthians. E tem outros que acabam validando determinados times, determinados momentos. Esse título da democracia, talvez a democracia corintiana não tivesse entrado tanto para a história. Teria feito história de qualquer maneira, mas não teria sido uma história tão bonita sem as conquistas, né? Exatamente. E aquele título de 82 validou aquela história toda, a beleza, né, do espírito democrático. Embora muita gente diga, na verdade era uma bagunça, não tinha nada de... Não era uma democracia, mas pelo momento político que o país vivia, foi um exemplo. O time do Corinthians deu um exemplo para uma nação. Então, são coisas que, ao longo da história, vão diferenciando o Corinthians. Tipo a invencibilidade na Libertadores. Quer dizer, sacramentou de cima do Boca, quer dizer, para calar a boca de todo mundo e ninguém poder falar absolutamente nada. Parece que para a gente tudo é mais difícil, mas quando a vitória vem, parece que vem de um jeito diferente também, né? Para compensar um pouco o sofrimento. Uma pergunta que você já falou dos seus jogadores principais, que você reverencia. Vamos lá, Neco, Rivelino, Sócrates, Marcelinho, Carioca, Ronaldo Giovanelli, Neto, Cláudio, Gilmar. Quem foi o grande jogador da história do Timão e por quê? Eu acho que, pelo que eu ouço, se você for falar de qualidade técnica, muito provavelmente o melhor jogador que vestiu a camisa do Corinthians foi o Roberto Rivelino. É um jogador que é o ídolo do Maradona, por exemplo. É um jogador que lotava o estádio quando estava ainda nas categorias de base. Meu avô sempre falava que chegava mais cedo para ver o Rivelino jogar. E meu avô não ia sozinho para o estádio estava lotado para ver o garoto do parque, lá que depois viraria o reizinho do parque. O cara que fez 3 gols numa Copa do Mundo, com o Brasil sendo campeão, né, representando o Corinthians. Eu acho que qualidade técnica, qualquer eleição de melhor jogador do mundo, o Rivelino aparece entre os 20 melhores. Então, muito provavelmente, eu não vi jogar, muito menos Neco, né, Teleco, Servilho, Cláudio Luizinho Baltazar, Rafael, enfim. E eu imagino que o Rivelino tem grande chance de ter sido melhor. Agora, o mais importante para mim ainda foi o Marcelinho Carioca. Mais que o Luizinho, mais que o Cláudio. A geração do Luizinho teve a infelicidade de estar numa época em que os grandes campeonatos contemporâneos, os grandes campeonatos de hoje ainda não tinham sido inventados. Porque aquele time teria muito provavelmente sido campeão brasileiro mais de uma vez, teria muito provavelmente sido campeão da Libertadores. Era um time que, num determinado momento, e naquela época tinha muito mais amistosos contra times de fora, num determinado momento eles não tinham adversário. Se fosse no Brasil, fosse na América do Sul. Então a chance de ter ganho uma Libertadores era muito grande, seria muito grande. Mas por conta disso, a importância do Cláudio, do Luizinho e do Baltazar, que é absurda, que é gigantesca, eu acho que é um pouco menor do que a importância dos jogadores
mais contemporâneos. Menos visibilidade, né? Também. E disputaram tudo isso. Eles ganharam tudo que eles poderiam ganhar, que era Rio, São Paulo e Paulista. E ainda ganharam um troféu Chaves Miller jogando contra grandes times do exterior, foram para a Venezuela jogar contra Barcelona e Roma, ganharam os 2 jogos do Roma, ganharam os 2 jogos do Barcelona, que era o campeão espanhol. Na Taça Rio, a gente ganhou de todos os times internacionais, só perdendo a final no Rio para o Fluminense. Então, quer dizer, era um time que fora do país ganhava tudo, mas não teve a chance de disputar a Libertadores porque não existia na Libertadores. É que nem se a Libertadores tivesse sido criada em 70, o Pelé não teria sido campeão, ele não teria tido a chance de, né? Até nisso o Pelé é iluminado, né? Ele teve a sorte da Libertadores ser criada no auge dele e do Santos. Mas eu acho que o Marcelinho Carioca, o Corinthians era um grande time brasileiro, maior campeão do seu estado, mas que não tinha tanta firmeza nos campeonatos nacionais. Não era tão temido, era temido também, mas como os outros, como o Atlético, como o Inter, como o Cruzeiro, como o Fluminense. Hoje, o Marcelinho transformou o Corinthians num dos times mais temidos do futebol brasileiro, sem dúvida, porque ele nacionalizou um time que era muito forte regionalmente. Começou com a Copa do Brasil em 95, junto com um outro paulista em cima do Palmeiras, depois vários paulistas que se seguiram, 2 brasileiros seguidos, e ele foi fundamental no bicampeonato 98 e 99, sem falar no Mundial em 2000. Você costuma ir ao Pacaembu para ver os jogos? É o melhor estádio para assistir futebol hoje? Do ponto de vista de aconchego, eu acho o Pacaembu mais gostoso, né? Embora, desculpem, hein, gente, é um pecado que eu vou falar aqui, mas trabalhando eu cansei de ver jogo no Parque Antártico. O Parque Antártico também é uma delícia para você ver jogo, está pertinho, não é aquele estádio grandioso. Então, eu acho que o Parque Antártico, o Pacaembu, mesmo o Canindé, a estrutura já não é a mesma, mas são estádios deliciosos para você ir. Mas o Pacaembu, até por conta da paixão, da identidade, você entra no Pacaembu, você já começa a lembrar, né? Coisas ruins também, mas muitas coisas boas. Então o Pacaembu é único, né? A arquitetura do Pacaembu, quando você está chegando pela Avenida do Pacaembu, que você vê aquele estádio na tua frente, né? Ou quando você está vindo pela Paulista e de repente aquele vale, é diferente. Trota ali, né? É diferente, é fantástico. Vamos lá falar com a 10 agora. Como é trabalhar com Ronaldo Soares Giovanelli, o mito corintiano? É gostoso, cara. O Ronaldo é muito gente boa, e com a vantagem de que ele não dá bronca em mim como ele dava no Giba, no Guiné, no Somano, né? Se eu errar, pelo menos ele nunca me deu nenhuma bronca. Mas o Ronaldo ele tem um coração enorme, muito atencioso com os fãs, com os ouvintes. Ele é um cara que se ele tiver que brigar com você, ele vai brigar, ele não tem papas na língua, é o jeito dele, você tem que entender. Mas é muito boa gente, cara. Existem ídolos que você se arrepende de conhecer, né? Porque você conhece, vê os defeitos da pessoa, você baixa um pouco o sentimento que você tem em relação à pessoa. Com o Ronaldo não, cara, ele é muito boa gente. Você vê que é um cara família, gosta muito dos filhos, da esposa, a família em primeiro lugar. Eu sou muito fã do Ronaldo, continuo sendo, depois que eu conheci pessoalmente, passei a ser ainda mais fã. A gente já teve a oportunidade de entrevistar o Muralha aqui, o cara foi sempre muito gente boa com a gente, sempre atendeu, sempre precisou, o cara 100%, um abraço. Pergunta 11, qual a perspectiva do corintiano Tomás Rafael para os próximos anos de vida do Corinthians? Nunca as perspectivas foram tão boas, né? Quando eu falo de perspectiva boa, não quero dizer que o Corinthians vai ser campeão todo ano, ou que é favorito em qualquer campeonato. Eu sempre falo que o título é muito circunstancial, a gente comemora, claro, mas tem vezes que você ganha o título e que o teu adversário jogou a mesma coisa, que foi um detalhezinho que te ajudou. Tem muito a ver essa frase do Andrés mesmo, o corintiano não vive de título, vive de Corinthians? Eu acho que o Tabu mostrou isso, né? O Tabu mostrou isso. Mas eu acho que a perspectiva é boa porque a diretoria tem trabalhado muito bem. Eu torci muito pelo Mário Gobi como jornalista e como torcedor. Tem muita gente que fala que o jornalista não tem que ter preferência. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que, por exemplo, eu acho que o Juvenal hoje é mal para o São Paulo. Seria muito bom que o presidente mais jovem, menos centralizador, menos autoritário assumisse o São Paulo. Para o São Paulo seria bom, e eu penso isso como jornalista também. Como torcedor eu não pensaria assim. Tá certo? Então eu achava que para o Corinthians era importante que alguém da situação permanecesse, e a gente está vendo que foi a melhor coisa. O que acontece hoje no Corinthians é um negócio engraçado. No final da semana passada eu passei em frente ao Memorial, tinham 250 pessoas na porta para ir ver a taça.
Aí você entra na lojinha do Corinthians, tem 100, 150 pessoas apertadas lá comprando, quer dizer, o Corinthians faturando. Há 5, 6 anos, quando a gente falava no rádio, eu e o mundo, o Corinthians não utiliza da maneira correta a sua marca, você não vê loja do Corinthians, você não vê produtos licenciados nas lojas. Hoje a loja do Corinthians, a loja oficial, tem 13 lojas, são 13 unidades, faturando sem parar, dia após dia. Então, hoje o Corinthians é um time que fatura, é um time que está prestes a ter a sua casa própria, que vai faturar não só com bilheteria, mas com propaganda, com naming rights. Se bem que o naming rights vai servir mesmo para pagar a construção lá no final, mas com restaurante, com estacionamento, com venda de produtos, com venda de camisas, enfim, aluguel para shows. Quer dizer, é um time hoje com uma marca mais do que reconhecida no Brasil, na América do Sul, vai ficar mais conhecida, mais forte ainda com a disputa do Mundial. Essa história também de que não era conhecido, isso é uma balela, né? A gente conhece o Lanús da Argentina, você acha que eles não vão conhecer o Coritiba daqui? O mundo acompanha o futebol, a gente sabe, é claro que no mundo todo você acompanha muito mais o campeonato espanhol, o campeonato italiano, do que o campeonato brasileiro, do que o campeonato argentino, mas todo mundo sabe que existe, quais são os times argentinos, os caras que acompanham o futebol e que gastam dinheiro com o futebol, sabem quais são os times bons argentinos, os times bons do Brasil, mas agora, mais do que nunca, com a conquista da Libertadores, com a contratação do Ronaldo há alguns anos, a marca do Corinthians está muito forte. Então, se vai continuar ganhando um título atrás do outro, como tem ganho, isso daí não dá para a gente saber. O São Paulo, por exemplo, de 2000 a 2001 a 2005, até começar a ganhar, fazia bom, a diretoria estava trabalhando bem, mas os títulos não vinham. Uma hora começaram a vir, por sorte num determinado momento, por competência num outro, mas eles estavam trabalhando bem e os títulos não estavam vindo. Então, título você nunca pode ter a certeza de que vai conquistar, mas você tem a certeza de que o trabalho está sendo feito e que você tem chance de brigar por esse título. E eu vejo o Corinthians com chance de brigar por todos os títulos nos próximos anos. Pergunta 12. Que retrospectiva você faz do Corinthians de 90 para cá? O clube é mesmo o mais vitorioso nacionalmente? Sem dúvida. Sem dúvida. Se você fizer as contas, nenhum time conquistou tantos títulos nacionais de 90 para cá. Se você tirar o título de 90, vamos contar a partir de 91, o Corinthians ganhou 4 brasileiros e 3 Copas do Brasil. São 7 títulos nacionais. Nenhum time conseguiu ganhar 7 títulos nacionais. O São Paulo ganhou 5 brasileiros de lá para cá. Não, desculpa, 4. 91 e depois os 3 títulos seguidos. Não ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. O Santos 2 brasileiros e 1 Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Quer dizer, ninguém chega perto. Antes deu 7 títulos nacionais. De 91 para cá, tu contou, esquecendo de 90. Se você for falar da década de 90, né, que aí você não conta o ano de 90, fora a quantidade, nenhum time ganhou tantos títulos paulistas, né? E aí só pode fazer, evidentemente, a competição com os rivais paulistas. Então, ganhou um Mundial. Mas títulos nacionais, nada se compara ao Corinthians de 90 ou 91 para cá. Pergunta 13. Da Fazendinha para o Pacaembu e agora rumo a Itaquera. O que você pensa sobre a construção da Casa Corintiana? Eu acho sensacional. Eu acho que ao longo da história, o estádio do Corinthians não fez tanta falta assim, pelo menos nas primeiras décadas da história do Corinthians. Primeiro porque o Parque São Jorge, quando foi construído, era ótimo, era suficiente, e durante anos foi assim. E depois o Corinthians absorveu o Pacaembu, né? Tomou para si o Pacaembu de uma maneira, tomou para si, que eu digo, de uma maneira carinhosa, de uma maneira quase que paterna, né? Passou a ter o Pacaembu como um filho e a cuidar do Pacaembu com carinho. Mas chegou um momento em que financeiramente faz falta um estádio. Primeiro porque durante anos e anos e anos o Corinthians, na verdade, deu munição para um adversário, que era o São Paulo. Por isso eu acho que foi importantíssimo o Andrés colocar um ponto final nessa história de jogar no Morumbi. Muita gente fala, que burrice, está deixando de ganhar dinheiro, não sei. Se você for lá em Buenos Aires e falar para o dirigente do povo, por que vocês não jogam tal jogo decisivo no Monumental, que é maior, vai ter mais... O cara vai tomar um tiro, vai tomar uma porrada. É só no Brasil que existe essa mentalidade que não é errada, não é uma mentalidade errada. Mas qual é o mal de você não querer jogar na casa do teu adversário, você parar de... Quando o São Paulo não faturou décadas e décadas e décadas com bilheteria de jogo do Corinthians, do Palmeiras e do Santos, é uma burrice isso. Num determinado momento em que todo jogo dava 80, 90 mil pessoas, não tinha jeito.
fazer o quê? Você não tem o teu estádio, sorte do São Paulo que foi mais competente, vamos ter que dar dinheiro para eles. Mas a partir do momento em que você não tem mais 40, 50, 60 mil pessoas todo jogo, para que você vai ficar gastando mais de aluguel? De uma certa maneira, uma parte da torcida é prejudicada, que vai ter que pagar bem mais, mas a renda acaba sendo a mesma e você não está ajudando o teu rival. E outra, o Corinthians ficou muito mais forte no Pacaembu nos últimos anos, isso é estatística. Vê quantas derrotas o Corinthians teve no Pacaembu na Libertadores, por exemplo, nos últimos 10 anos. Verdade. Acho que perdeu só para o River, em Libertadores, no Pacaembu. Quer dizer, não perde no Pacaembu. Por quê? Porque só joga no Pacaembu, mesmo no Campeonato Brasileiro, aproveitamento de pontos no Pacaembu, o Campeonato Paulista nos últimos 3, 4 anos é muito melhor do que nos últimos 8, 9 anos. O time só joga no Pacaembu, ele tá enturmado com tudo, está acostumado com tudo, os jogadores conhecem o gramado, então foi a coisa mais inteligente que o Andrés fez na administração do Corinthians. E agora o Corinthians passa até a sua casa própria, ele também vai poder ganhar com de repente outros clubes, se bem que agora todos vão ter, né, os seus estádios modernos e tal, acho até o Santos em breve vai construir um estádio, vai usar o Pacaembu com mais frequência, ou arrendar o Pacaembu de repente, mas você vai ter, hoje em dia, você usa o teu estádio não só para receber os jogos, mas para você fazer dinheiro. O Corinthians vai fazer muito dinheiro com o estádio dele, num futebol cada vez mais competitivo do ponto de vista financeiro, um futebol cada vez mais linkado com negócio, com business, e já é assim faz tempo. Hoje, ao contrário de 20 anos atrás, é importantíssimo você ter o seu estádio. Escale seu Corinthians de todos os tempos, do goleiro aos atacantes. E quem foi o melhor técnico corintiano da história? Eu não sei quem foi o melhor técnico corintiano da história. O técnico mais importante é o Adenor, é o Tite, para mim, indiscutivelmente. Até por ser um cara tão desacreditado no começo e por ter nosso Basílio dado a volta por cima. Nossa, o Tite, exatamente, o Basílio dos treinadores. Agora, o time, eu costumo escalar o time dos jogadores que eu vi, né? Porque como é que eu vou, né, falar do Cláudio, do Luizinho, do Rivelino, do Baltazar, enfim, dos jogadores que eu vi, é uma seleção de ídolos, na verdade. Não são, de repente, os melhores, mas são os jogadores que eu considero os mais importantes do período que eu vi, os que eu mais gostei de ver jogar. No gol, Ronaldo, na lateral direita, Rogério, que é um jogador que poucos corintianos lembram com carinho, mas foi importantíssimo, jogou 4 anos muito bem, ganhando o título todo ano, sendo decisivo. Eu não vi o Zé Maria, tá? Eu vi o Zé Maria em finalzinho de carreira, não dá para eu falar do Zé Maria, porque muita gente pode falar, pô, Zé Maria. Então, Ronaldo, Rogério, Chicão, Gamarra e Vladimir, Rincon, Paulinho, que acabou de entrar no lugar do Vampeta, Sócrates e Marcelinho Carioca, e na frente Neto e Carlitos Teves. Tem o reserva também. Dida, que é do mesmo nível do Ronaldo, é até injusto um dos dois ir para o segundo time. Mas o Ronaldo sabe sair do gol, né? Mas o Dida catou muito também. O Dida, eu sempre gostei do Dida, mas o Dida sempre foi. O Dida para mim é o melhor goleiro embaixo para trás. Se deu um passo para frente é igual o Felipe. Ele deu um passo para frente. Mas o Ronaldo também nunca foi especialidade dele a saída do gol. Eu acho que ele também era melhor que o Dida, mas também o ponto fraco dele, na minha opinião, era esse. Aliás, de todos os goleiros da época dele, o Zé também era assim, o Tafarel também acho que tinha esse problema, era um mau goleiro brasileiro naquela época. Mas no segundo time, Dida, Alessandro, Marcelo Dijan, Leandro Castan e André Santos, Ralf, Vampeta, Ricardinho, Emerson, que tinha que entrar também no time, Edilson e Luizão. Esse é o meu segundo Corinthians de todos os tempos. Eu tenho até o 7, mas eu ia tomar muito tempo de você. Maravilha. Quais são os grandes narradores, comentaristas e repórteres de futebol? Escale sua equipe dos sonhos para a transmissão de futebol. Bom, vamos lá. Na televisão, puxa vida, tem tanto cara bom, cara. Hoje não mais, o Luciano do Vale já não é o melhor. Hoje já não vive uma fase tão boa, mas eu vibrei muito com o Luciano do Vale. Título brasileiro de 90, por exemplo. Se pegar o Luciano do Vale no auge, ele entra e tudo. Ele fez os outros esportes também. Ele não se limitava a comentar, ele torcia a narrar. Hoje eu gosto muito do Milton Leite, do Cláudio Machado, mas Luciano do Vale, comentarista, cara, nossa, eu peguei um pouquinho de João Saldanha, achava ele fantástico, mas Juarez Soares, muito bom também, muito bom.
Tantos, cara, tantos. É difícil. Hoje em dia você não tem mais comentarista, né? Só tem, mas são todos quase ex-jogadores, né? Na TV aberta, né? Na TV fechada. Cara, eu gosto muito do Antero Grego também, Paulo Vinícius Coelho. Tem tantos. Eu acho que eu vou deixar o João Saldanha, vai uma coisa mais clássica. Repórteres, gostava muito de Eli Coimbra, Flávio Prado foi muito bom. Henrique Guilherme foi muito bom repórter, mas aí o Henrique pode entrar no rádio, na seleção do rádio. Acho que é isso. No rádio, cara, no rádio eu vou ficar em cima do mundo. Porque no rádio não tem como. O Fiore Gilhote foi fantástico, cara. Eu tinha um carinho muito grande, tenho ainda um carinho muito grande pelo saudoso Fiore, ele foi muito importante na minha carreira. O Éder foi muito importante na minha carreira, o Éder Luiz, e acho que tecnicamente um dos melhores, se não melhor, naquela coisa de não perder o gol, cada lance narra maravilhosamente bem. E dois que marcaram muito a minha infância, além do Fiore, que foram o Osmar Santos e o José Silvério. Então esses quatro é um timaço, né? Paulo Soares é muito bom também. O que mais, cara? Comentarista, eu gostava muito do Orlando Duarte quando eu era garoto. Eu ouvia muito Orlando Duarte. Mas, puxa, tem tantos, cara. Vou pôr o Orlando Duarte. Repórteres, quando eu era moleque, eu gostava muito gosto até hoje do Vanderlei Nogueira. E dois que trabalham comigo, o Carmona, até hoje como repórter, e o Henrique era muito bom repórter, cara, um dos melhores, se não o melhor que o rádio já teve. Acho que esses repórteres aí são todos feras. Vamos lá, está acabando. Repórter de televisão, esqueci de um, porque é um Pelezinho da televisão para mim, Pedro Bassan. É que ele não faz só futebol, né? Na maioria das vezes ele está longe do futebol, mas quando faz futebol... Mas ele está alocado na Europa, não está? Agora acho que ele está voltando para o Brasil depois de anos e anos e anos trabalhando na Inglaterra, Portugal, China. Agora ele está voltando para o Brasil, pelo que eu vi o Galvão Bueno falando outro dia. Qual é o melhor jogador corintiano para uma entrevista? Quem fala tudo e fala com propriedade. Contando ex-jogadores? Contando. Vampeta. O Neto é muito bom também, né? O Neto não tá nem aí, fala qualquer coisa que vem na cabeça. Neto, Vampeta, o próprio Vampeta deixou um legado pra gente, inclusive. O Vampeta tem um legado pro torcedor corintiano. Sim, a história do Bambi. Tá. Bom, o Vampeta dá boas entrevistas, indiscutivelmente. Vamos lá, penúltima. O Corinthians tem mesmo potencial para se tornar o maior clube do planeta, como falou o presidente André Sanches? Eu acho que se vai se tornar ou não, é muito difícil hoje você superar o Barcelona em diversos aspectos, desde dentro de campo até fora, né? O Barcelona é um clube que não precisa de patrocínio, agora tem, né? A Unicef, né? Jogou com a Unicef, pagando para a Unicef. Pô, cara, isso aí é uma coisa que para o torcedor catalão se orgulhar até o final da vida, né? Vocês recebem milhões, a gente paga para a Unicef, não é que está pagando para uma instituição qualquer, está fazendo um bem absurdo para a humanidade. Então é duro chegar no Barcelona. O Corinthians, pela paixão da sua torcida, né? A qualidade do torcedor, né? como instrumento do time, como consumidor, é muito grande. A quantidade é muito grande também. Que time no mundo tem 30 milhões de consumidores, né? Apaixonados, dispostos. Então, potencial tem, mas é duro. Passar o Barcelona hoje para qualquer time do mundo é difícil. Última pergunta. É mais gostoso ganhar do São Paulo, do Palmeiras ou do Santos e por quê? Olha, sinceramente, poderia ser hipócrita, falar são todos rivais, mas eu acho, para começar, com todo respeito à torcida do Santos, que é um time maravilhoso, é um time até, se você for ver pelo lado racionalmente, que é um time que não é de uma cidade grande, talvez seja o time que tenha mais méritos por ter se tornado um time grande. Mas não é a mesma coisa que São Paulo e Palmeiras, não é a mesma coisa. E para a nossa geração especialmente não é a mesma coisa, porque até chegar o Robinho, o Santos era um time que não incomodava, né? Incomodava tanto quanto a Portuguesa. Eu não falo isso querendo provocar, porque era a realidade. De 84 a 2002, o Corinthians e o Santos se enfrentaram em mata-mata ou quadrangulares semifinais, 200 vezes o Corinthians não perdeu uma, porque não era um time que incomodava. Então eu cresci vendo o São Paulo e o Palmeiras incomodarem muito mais do que o Santos. E mais ainda o São Paulo do que o Palmeiras. Embora o Palmeiras na decisão jogue muito mais do que o São Paulo contra o Corinthians,
Mas o São Paulo ganhou muito mais títulos, em jogos sem ser decisivos deu mais trabalho do que o Palmeiras, então eu acho que a minha geração, embora muita gente ainda sinta aquela coisa, a rivalidade Corinthians e Palmeiras é a mais legal de todas, né? Mas na hora de ganhar, sem hipocrisia, eu acho que isso até valoriza o São Paulo, que eu estou falando. Mas eu acho que o gostinho maior é ganhar do São Paulo. Palmeiras muito próximo, né? Ganhar do Palmeiras também é uma delícia. E o Santos bem depois. Maravilha. E aí, galera? Gostaram? Foi muito bom, né? A gente está aqui então encerrando a entrevista com o Tomás Rafael da Transamérica. Um abraço para vocês e mais para frente a gente se vê de novo em mais uma entrevista corintianíssima. Um abraço.